mais uma vez para mais um podcast, com mais uma convidada que marcou nossa infância maravilhosa. Mas antes eu quero apresentar aqui que hoje eu tenho uma pessoa aqui na bancada junto comigo, que é a Mirela maravilhosa. Oi, Rê, tudo bem? Obrigada que tá pelo aqui convite. Comigo. Hoje vai dividir aí a bancada comigo aqui, pra gente entrevistar essa pessoa que eu tenho certeza que fez parte da infância de vocês. Eu tenho certeza que não tem como. Essa pessoa marcou uma geração, né? O seriado que ela fazia marcou uma geração e não tem como, né? Até hoje, graças a Deus, ainda é reprisado. Bendita Senhora Cultura e canal Rá-Tim-Bum, obrigado por isso. Então a gente está aqui hoje com a Mariana Blum, cara. Quem que é a Mariana Blum? Lembra? Juliana Silva. Esse ícone. Isso é um ícone, cara. Meu Deus. Ícone. Juliana Silva, cara. Oi, gente. Obrigada. Não maravilhosa. Mais. Obrigada, é um prazer. Que linda. E os dois, gente. Foi na exposição da TV Juliana Cultura. Silva e Lucas Silva. Nenê, mamãe era nenê, filho. Oi. Que Gente, prazer, trouxe até um convidado especial aqui, né? Tem um convidado especial, gente. O filhinho dela, coisa mais fofa, o Alec. Daqui a pouco a gente fala um oi, né, filho? Gente, ele fala inglês melhor que eu. E alemão, E ele né? tem 1 ano e meio. Que vergonha. Eu tô me sentindo envergonhadíssima. Mas tudo bem. Vamos começar, Mirela? Você quer conversar? Vamos lá. Eu quero saber como que foi a sua infância. Porque, em primeiro lugar, sua mãe, maravilhosa, é uma atriz. Muito maravilhosa. O seu pai Norma Blum. também. Meu pai, cantor, compositor, Maravilhoso. publicitário, Zé Rodrigues. Então você viveu nesse meio. Não tinha como você escapar. Não tinha. Não tinha muita Não tinha como você escapar. Então você vivia no meio de artistas. Como que foi a sua infância vivendo neste meio? Que deve ter sido uma infância diferente das demais crianças. Sim. Eu não tinha muita noção. Eu não tinha muita medida, né? Oi, filho. Participação especial, gente. Ele quer aparecer. Traz o Alec. Ele quer aparecer. Ele precisa aparecer. Ele quer aparecer. Olha a coisa. Oi, filhinho. Nenê. Que lindo, Oi, gente. pra todos os nenês lindos desse mundo. Alex Mas Silva e nenhum Silva. É mais lindo que você, né, Gente. Isso aqui é muito nossa infância, cara. Pelo amor de Deus. Então, aí eu era essa rata de bastidor desde a barriga já, né? Bem. Fala, baterista. Né? E você vivia com artista, porque sua mãe fazia novela, ela uma fazia atrás da muita outra. novela quando eu era pequena. Coisa Esse linda. tamaninho aqui. E ela fazia muito teatro também. E aí eu cresci nesse meio. Minha mãe fazia teatro, fazia televisão, meu pai ainda fazia muitos shows. E eu vivia nos bastidores, nos camarins. Para mim aquilo era normalidade. Demorou muito eu descobrir que não era o normal para todas as crianças do universo. Gente, eu era anormal. Ela falou que no aniversário de 1 ano dela, com quem que tava no seu aniversário? Não lembro se era de 1 ano, de 2 anos. Gente, enfim, tinha tanta festa lá em casa. Sempre era uma festa. Só tinha Raul Seixas, Elis Regina. Você imagina? A minha orelha caindo. Você imagina uma festa de criança com Elis Regina e o Raul Seixas na tua festa, gente? Meu Deus do céu, socorro. A gente só sonha, né? Porque... Que sonho, cara, você imagina? E pra mim, assim, eram os tios, amigos da família. Lá no Rio, a gente não tinha costume desse que tem Você é em do São Rio? Paulo, de chamar de tio, né? Você é do Rio? Nasci no Rio. Mas vim pra São Paulo antes de completar 5 anos. Então eu sou mais paulista do que carioca. Sim. Mas nasci lá. Temos Sim. que reconhecer isso. E te fazer uma pergunta. Como é que foi a seleção para você participar do Mundo da Lua? Então, eu já tinha feito algumas coisas. Eu já tinha feito algumas coisas. O Mundo da Lua não foi o meu primeiro trabalho, apesar de ter sido
o mais reconhecido e ainda ser o mais reconhecido até hoje. Mas eu estando nesse meio e eu sempre fui muito falante, eu comecei a conversar, a falar muito cedo e sempre fui muito conversadeira. E ia nos lugares com a minha mãe, nos bastidores, e virava e mexia, alguém perguntava, nossa, Norma, como ela fala bem, como isso, como aquilo, que bonitinha, filha de peixe, peixinho, é? E a minha mãe sempre, é... E aí falou, não, a gente tem um papel, assim, eu tô numa outra produção que tá escalando crianças e tal. Será que ela gostaria de participar? Minha mãe, sim. E eu fui indo. Vai indo. E eu me divertia. Aquilo era a minha casa, né? A televisão, o teatro, esse mundo artístico era muito mais a minha casa do que qualquer outro lugar, né? Então, para mim era muito natural. Sempre foi muito natural. Então, eu fiz... Vocês gravaram de 1991 a 1992. Foram 2 anos de gravação? Começou no final dos anos 90. É que foi a versão que não foi ao ar. Teve uma primeira versão. Não foi bem um piloto. Foi uma primeira versão. A gente gravou uns 2 episódios e meio. E aí chegaram à conclusão, não sei se eles mostraram para público, tiveram algumas... feedback. Alguns testes, assim, aí né? Mudaram. Umas amostragens, alguma coisa assim. Mudaram os atores. Mas aí chegaram à conclusão de que não estava tão a cara da cultura, que coisas tinham que ser revistas. E aí voltaram para o papel, o Flávio de Souza reviu, porque antes era um apartamento, eram outros atores. Sim, sim. Tinha um contato maior com a realidade. Tem a foto aí. Ao invés da Juliana Silva e Silva ser fã dos Big Bad Boys, da Mona Lisa, por exemplo. Ai, adoro. Ela era fã da Madonna. O Lucas era fã do Pelé, tinha clube de futebol, tinham coisas assim mais próximas à realidade do mundo aqui fora, vamos dizer. E não um mundo todo criado para o mundo da Lua. Então, essa fase começou ainda em 1990, essa fase aqui. A Etty Fraser, que depois ficou sendo nossa tia, avó, alguma coisa assim. Ela fez o papel da Laura Cardoso. A Laura Cardoso entrou no lugar dela. Não. A Laura Cardoso é a vizinha. Ela era tipo nossa avó, que depois ficou sendo a avó Lila, que era a Liana Duval. Ela fez a irmã da Liana Duval na segunda fase. Era tipo uma tia-avó. Eu acho que eu lembro. Apareceu acho que em 2 episódios. Ele era o vovô Orlando, que na segunda fase ficou sendo o Guarnieri. Nossa. A Rosa já era a mesma, a mãe era a Mira Har, o pai já era o Antônio Fagundes, o resto era a mesma coisa. Mas também era só isso, o elenco, né? E tá vendo esse cenário? Era um apartamento. Tá vendo ali atrás uma varanda de apartamento e era muito pequeno. Era muito, muito pequeno, muito apertado. Mas era um cenário mesmo ou era que nem ela, um cenário a casa, mesmo, que não. Usava a casa para Então, mas aquela casa usaram só a parte externa. Mas ela era toda cenário também. O apartamento era a mesma coisa. Só que todos os cômodos, como era um apartamento, os cômodos eram muito menores. E para caber, como eles tinham uma opção de fazer a coisa mais realista na cultura, principalmente o departamento de cenografia, que é sensacional, não tinha o que a gente chama de a quarta parede. Sim. Né? Eles querem ter a quarta parede. A maioria dos cenários da cultura, se você observar, você sempre vai ver 4 paredes. Castelo Rá-Tim-Bum. Você vê as 4 paredes, o que não é comum em televisão. Mas isso significa que ou você tem que ter uma estrutura muito grande para você tirar e colocar paredes, ou você tem que ter um espaço mais amplo, como no Castelo Rá-Tim-Bum e na segunda fase do Mundo da Lua, para que a câmera caiba dentro do cenário, do espaço. E aí, depois, na reconstrução, a gente teve isso. Eu achava que aquela casa lá, que eles mostravam, era realmente a casa que vocês gravavam. Não, era tudo estúdio, era tudo parede de madeira, gente. Sério? Fizeram de uma forma muito incrível, porque algumas paredes eram removíveis. Tinham roldanas no teto, era um estúdio muito grande, o maior da TV Cultura. Caraca, não sabia. E aí algumas paredes subiam, né, para poder colocar mais câmeras. E aí, quando mudava o take para
ver, né, botar a câmera para o outro lado. Aí eles voltavam a parede, mudavam a iluminação. Era muito legal. E quando vocês gravavam, tipo, na Lua, onde vocês gravavam? Eram outros estúdios, né? Porque esse ficava praticamente... a casa do Mundo da Lua ficava lá permanentemente. Gente, aquela parte térrea era direto e reto, né? Aquela parte térrea que você vê, a salinha de TV, a sala de jantar, aquele hall de entrada, o banheirinho que era o estúdio de fotografia do Rogério, do pai, e a cozinha no fundo. Era realmente um cenário só. Você podia... E tanto porque tinha muito a câmera do sonho, que era no ombro, né? O Valim era o cameraman só da parte do sonho. Verdade, e era câmera móvel, câmera na mão, que na época era ombro, era pesada. E ia seguindo o Lucas, né? Pelo cenário. Aquelas escadas que tem em cima, assim, que você essa escadaria também era feita ali no cenário. Aí os cômodos que deveriam ser lá em cima, né? Aí ficaria muito pesado para você fazer tudo isso de madeira, não tem estrutura para segurar. Então ficava só o hall, subia a escada, ainda tinha o hall e as portas de quarto, mas eram portas falsas. E aí o quarto dos pais, o quarto do Lucas e o quarto da Juliana e o banheiro, que seriam as 4 portas que você vê lá em cima naquele hall, eram espalhados numa lateral assim do estúdio, né? Fomos enganados, gente. Eu achava que era tudo de verdade. Não era. É tudo fantasia. Mas a casa existe, porque virou um ponto turístico. Virou um ponto turístico, já foi reformada, tá super diferente. Mas realmente a gente só filmava as cenas da rua. Até as cenas de quintal... De quintal era lá também, não era? Não era lá. Não era? Vou revelar tudo agora. Onde era? Só a frente. Aquele quintalzinho da frente, tem um episódio ou 2... Que vocês brincam na rua. Dinheiro, que a gente brinca na rua, só realmente quando era a frente da casa. Eu nunca entrei naquela casa. A gente não entrava naquela casa. O contrato era só realmente daquela parede pra frente, pra rua. Mas o Luciano fez uma reportagem entrando na casa, não sei se você viu. Eu nunca entrei, não. Ele entrou na casa, mostrou, e a casa... Eu lembro, assim, eu acho que a gente entrava, a gente tinha provavelmente alguma central de maquiagem, banheiro que a gente precisava usar, mas tinha assim, só um trecho da casa, sabe? Essa mas casa era parecida filmar, com a aqui? Era, eles fizeram? Não a pintura, não o piso, mas a estrutura era bem semelhante. Eles pegaram uma casa, provavelmente eles construíram o ambiente interno de acordo com o que eles viam do lado externo. Exatamente. Não, eu fico me perguntando... Às vezes ninguém entrou lá para ver realmente como é que era a casa. Eu fico me perguntando os donos dessa casa, coitados. Porque vai gente lá toda hora fotografar. Deve ser um incômodo. Mas é aquela coisa, é o risco que você corre, né? Quando você compra a casa, me parece que nem ela falou não é mesmo mais nem o mesmo dono. Ela já foi bem reformada, ela tá bem diferente. Não sei até se foi essa a intenção deles, tipo... Eles fecharam deixa eu mudar tudo, fecharam Mesmo tudo. assim não adiantou. Não, o pessoal ainda vai, toca a campainha, enfim. Ai, toca a campainha? Porque às vezes o imaginário das pessoas é o seguinte... Vou encontrar o Lucas Silva e Silva e a Juliana Silva e Silva. Não, eu indo lá, eu vou entrar no mundo. Então, na cabeça deles, eles nunca vão imaginar que era tudo um cenário. Mamãe. Que era tudo só um cenário. Só pra olhar pra mamãe ou você precisa mesmo da mamãe? Cadê o au-au? Talvez as pessoas pensem que quando você entrar na casa, você vai ver a casa. Eu era criança, eu achava aquilo tudo mágico. Eu falava, gente, que top! Mas aí, que lugar legal, a casa. Todas aquelas outras cenas que tem, que era tudo que real. a gente constrói o foguete. Nossa, do foguete, adoro. Que tem a garagem do vô Orlando e tem o quarto da Rosa. Isso também era estúdio. Na verdade, não era estúdio. Era externa, mas era uma construção dentro da cultura. Dentro da TV Cultura. Nossa, a TV Cultura investiu bem, porque ela não é de investir. Sim. Ela não tem tanto, ela não tinha tanto condição de investimento. Até por isso que a série é mais curta do que deveria ter sido. Foram 52 episódios? 52 episódios e o planejamento era para 100 episódios. Por que cortou? Por
que isso? Porque acabou a verba. E a TV Cultura, por ser educativa, por ser, enfim, uma acabou a fundação... verba, mas e o sucesso que teve, gente? Então, mas eles têm alguma coisa no estatuto que eles não podem tomar mais verba para um projeto já existente. Ai, gente. Então, assim, se eles previam 100 episódios, vamos dizer que 100 episódios custassem 1 milhão. Só pensando, tá? E aí, tá. Então, eles mandam esse projeto, aí liberaram a verba de 1 milhão. Para somente 100 episódios. Para 100 episódios. E aí não deu. Se você só conseguiu fazer 52, sinto muito. Ai, mas a sua verba era essa, o seu projeto era esse. Você quer mais verba? Me venha com um projeto novo. E deixa eu te perguntar, se houvesse um reencontro, um reboot, hoje em dia tem, você toparia? Muito. Nossa, foi uma fase muito especial da minha vida. Já foi discutido Óbvio isso? Óbvio que algumas vezes. O Guarnieri a gente não vai estar. Infelizmente, o Guarnieri, a Eti, Mas a Laurinha Cardoso vai, meu Deus. Laura Cardoso tá. É uma fofa ainda. Eu encontrei Teve ela alguma conversa nesse sentido para fazer uma reunião, um episódio? Toda vez que a gente se conversa, né? Eu converso com a Miro, eu converso com o Flávio, eu converso com o Luciano, ou eu vejo eles quando se conversam. Sempre... Perdão. Toda vez que, né, rola alguma conversa, a gente costuma falar: nossa, a gente precisa fazer um reencontro, a gente precisa, mas nunca foi conversado de uma forma mais prática. Você falta de subir hashtag no Twitter, hein, gente? Gente, vamos lá. Mundo da Lua. Queremos hashtag reencontro. Reencontro Mundo da Lua. Nossa, que é isso, você já imaginou? Nossa, seria maravilhoso. Quando teve 2, 3 anos atrás, nossa, gente, a pandemia me fez a exposição? Com que eu me perdesse no calendário Todos completamente. nós. A exposição foi em 2018. Sim. 18, 19. Foi em 19. Eu acho que foi 18. Foi 19. Enfim. 19 começou a pandemia. Começou a pandemia em março, né? Sim. Tá. Então foi em 2018 Não, gente, ainda. a pandemia começou em 2020. Março de 2020. Verdade. Então foi em 2019. Porque foi... Tem foto dela na exposição aí. São essas que eu até tô junto com o Lucas. Então, assim, a gente conseguiu encontrar. Eu e o Lucas, a gente se encontrou. Eu e o Luciano Amaral. Juliana e Lucas, Lucas, Silvia e Juliana. Silvia e Juliana, já me acostumei. Muita gente até hoje me chama de Julie. Me encontra e me chama de Julie. Tá tudo bem. E a Mira esteve lá com os filhos. Nossa. O que fez o Diego de Los Angeles, que é o Leonardo Har. Essa mosquita tá atrás de mim. Adoro. Mosquita tá me Cadê o foguete? Pra gente colocar o mosquito dentro do foguete. Colocar pra ele ir pro mundo da lua. Pro mundo da lua, explodir. Então, a Mira esteve lá com o Leonardo Har, que fez o Diego de Los Angeles, e o Teodoro, que fez o bebezinho. Gente, eu não lembro o nome do irmão. Aquele bebezinho, tem muita gente que não sabe, gente. Era mesmo filho da Mira. Ela engravidou mesmo na metade da série. E o bebezinho que ela era dela. Era dela. Ela teve um filho, sim. Ah, é tão gostoso, Nossa. né? Era uma delícia. E assim, ele foi criado nos bastidores do Mundo da Lua. Porque ela teve o bebê, né? Teve o parto, voltou a trabalhar muito pouco tempo depois. Nossa. E ela tava amamentando. Gente, era um bebê recém-nascido. O meu tá com 1 ano e meio e eu trouxe carrego pra onde eu vou num largo. Imagina ele recém-nascido. E eu lembro, eu rolei muito o carrinho. Mas me fale dos episódios, porque tem episódios que eu sei que os fãs gostam, que são icônicos. Sim. E tem os preferidos. Sim. Que nem eu falei do Lobo. Eu morro de medo desse do Lobo. Ele é dos preferidos até hoje. Se eu ver com 35 anos, Nossa, eu me diverti tanto. Gente, eu tenho medo daquele lobo. O que era gostoso era assim, pegava realmente a imaginação das crianças. Nossa, eu peguei medo era uma daquele coisa lobo. assim, totalmente fora da casinha. Sim.
Então, mas não é tão fora da casinha mas assim, na né? época, as crianças, elas se identificavam. Então, tipo, ele tem um sonho e ele realiza aquele sonho. Então, era um modo de você incentivar as crianças a correrem atrás para realizar os seus sonhos, porque nada é impossível. Se você tentar lembrar um pouquinho de quando você era criança, a gente brincava muito de imaginação, de faz de conta. Exatamente. Hoje em dia, eu acho que para essa geração tá... Não. E para essa geração, isso é muito fora da casinha. É. Mas a gente brincava de faz de conta. Tudo que a gente brincava era um pouco faz de conta. Eu também achava que o gravador dele fazia as coisas acontecer. Eu queria um gravador para fazer as coisas acontecer. Gente, era tanto fio. Eu falava, mãe, me dá esse gravador porque acontece tudo. O gravador. Já pensou se a mãe dela desse pra ela? Coitadinha, ia ficar doidinha. Nossa. Eu acho que todas as crianças pensavam mas isso. Até hoje eu quero. Me dá alguma coisa que faça meus sonhos. Você não trouxe nenhum souvenir da época? Você não tem nada da época? Eu acho que ela tem uma foto que mostrou na exposição que ela falou. Você falou uma vez pra mim. É verdade, eu tenho. A mãe dela, maravilhosa. Vamos fazer um podcast com a sua mãe? Nossa, olha. Acho que sim. Mulher elegante, chiquérrima, dona Norma Blum. Nossa senhora. Olha, é outro naipe, né, minha gente? Outro naipe, né? Fundou a TV. Você é filha única? Não. Quer dizer, eu sou filha única de 10 irmãos. Meu Deus, dona Norma. Peraí. Não. Vamos explicar. Calma aí. Não é tudo dela. Coitada. Da minha mãe e do meu pai, Norma Blum e Zé Rodrigues, sou só eu. Mas eu tenho Marcos, Monique, Marcela por parte de mãe, a Thelma de criação por parte de mãe. Por parte de pai eu tenho Maria, Joy, Antônio, Bárbara e Rafael. Caraca. Deu 9, né? Gente. Então, de 10 irmãos, eu sou filha única de um casal, mas no meio dessa... É muito doido. Gente, que loucura. E você conversa com todos os seus irmãos? Todo mundo. Ai, família grande. Tudo bem que tá bem esparramado, né? Tem no Rio de Janeiro, tem em Portugal, tem em Brasília, tem em Belo Horizonte, tem em Atibaia, eu até me perco. Mas eu converso com todo mundo. Que legal. Amo demais, amo ter esse tanto de irmão. Mas olha sua mãe maravilhosa. Muito maravilhosa, gente. Olha, sentindo falta nas novelas. Por que ela parou de fazer novela? Olha, não sei. Não sei se não tem mais papéis. Ela até fez algumas, as mais recentemente foi, acho que Joia Rara, Além do Tempo. Todas Globo. Na Globo, sim. Eu acho que essas foram as mais recentes. Ela fez umas temporadas de Malhação ainda agora. Você chegou a ter convite da Rede Globo para fazer Malhação? Porque todo mundo recebe convite para fazer Malhação, né? Olha, você recebeu algum convite para fazer novela, Malhação? Não que eu me lembre. Nada? Pode ser que eu tenha recebido, mas depois que eu fiz O Mundo da Lua, eu me assustei com o reconhecimento. Você se assustou com a fama? Porque eu já não gostava quando eu queria sair com a minha mãe e com meu pai e a gente não conseguia. E quando foi Você ficava com raiva do assim, assédio em cima deles? Em cima deles. Era chato, a gente não podia ir num restaurante. Eu achava incômodo. E quando começou a acontecer comigo, eu fiquei meio... Eu falei, ai, não é pra mim. Não é essa porque, vida assim, que eu quero. Eu sempre vi muito a paciência da minha mãe. O amor, o carinho da minha mãe. Ela tem cara de ser bem... E assim, muitas as pessoas perdem um pouco a noção, né? Eu entendo. Hoje eu entendo melhor isso. Mas eu, adolescente... Teve pessoas que te abordaram e exageraram? Já chegaram e exageraram? Mais com a minha mãe e com meu pai. Meu pai era um de rasgar roupa. A minha mãe, assim, muitas vezes a gente ia num restaurante, ia em algum lugar, eu via que a minha mãe acabou de enfiar um garfo na boca, a pessoa vinha, ai, posso tirar uma foto? Ai, me deu um autógrafo. Minha mãe ficava sem graça, sabe, assim, tentando... Deixa eu só engolir a minha comida, por favor. E não podia falar, e... Enfim. Não, que nem você falou que você fala muito, né? Nessas horas você não tinha vontade de mandar um
Não, eu não falava, porque era com a minha mãe, eu sempre respeitei muito, né? Mas aí quando começou a acontecer comigo, e eu tava naquela fase de ir pra baladinha, né? A Juliana Silva, era assim? Era, e às vezes até um pouco mais. E ia um pouco mais além, sabe? E eu me sentia muito invadida. Eu não tenho a paciência da minha mãe. O meu pavio não é tão longo. Então quer dizer que isso não é pra mim. Foi uma fama muito... Não foi muito, mas eu acho que eu já vinha com esse trauma de infância, sabe? De não poder ir à praia, a um restaurante, a uma sorveteria com mãe e pai. Porque eles eram muito assediados. E aí, quando começou a acontecer um pouquinho comigo, eu falei, gente, se chegar naquele ponto, eu não vou saber lidar. Eu, Mariana, não vou saber lidar. Você pensou que a série ia fazer tanto sucesso como fez? Não, também não pensava, porque eu sempre fiz coisa... Eram pontinhas, eram em emissoras menores, né? Nunca foi aquela... Fiz coisa na Globo, mas eu era criança, era um papelzinho assim. Foi um especial de Natal minúsculo. Fiz uma série maior, mas era na Bandeirantes, não tinha tanta visibilidade. Aí eu fiz cinema. Quem é que via cinema nacional, né? Hoje ainda se vê um pouco mais, mas nos anos 80, quem é que ia me reconhecer de um filme de cinema nacional? Então, eu tinha essas experiências todas de antes do Mundo da Lua, né? E nunca fui, assim, reconhecida, assediada por nenhum desses outros trabalhos. Cheguei a fazer publicidade, propaganda de margarina, de sapato, da Estrela, mas não era essa coisa, né, de ser reconhecida. Então, quando começou a vir um pouco mais de reconhecimento, eu me assustei. E de pensar nas reações que eu teria, na época teve uma moça famosa que virou a mão na cara de um fotógrafo. Na mesma época que eu comecei a ser mais reconhecida assim nas baladinhas. Aí eu falei, eu não quero ser essa pessoa. Mas foi por causa desse medo do assédio que fez com que você se afastasse? Você pode dizer que você ter se afastado seria o medo? Foi o medo de me transformar naquela pessoa. Mas eu falei, eu não quero ser essa pessoa. E eu não tenho a paciência que a minha mãe tem. Eu sei, eu reconheci isso em mim. Eu não vou ter essa paciência. Se a pessoa vier me interromper durante uma refeição, eu não vou conseguir sorrir de boca fechada. Aí você ia estar cancelada. Então, né? Você entende? Se a gente for ver pelos parâmetros de hoje, se você fizer isso, é cancelamento. Então. Naquela época, você ia sair no jornal como mal educada, filha. Que foi o que aconteceu com essa pessoa. Filha da Norma Bloom, estrela. Sabe? Causou, não fala com tá fazendo um seriado da sua cabeça. Diante do exemplo que eu tive em casa, eu falei, não, ela nasceu pra isso. Eu não nasci pra isso. Tem que ter um psicológico muito forte, gente, não é, sabe? Pra quem tá de fora, acha que é um mundo glamuroso, lindo, maravilhoso. Não sabe como é na prática. Tem muita coisa maravilhosa, como eu acredito que cada um de vocês tem na sua vida. Porque cada família tem as suas coisas maravilhosas. Cada profissão tem os seus detalhes maravilhosos. É que o povo fica impressionado porque artista ganha muita coisa, viaja, eles ficam... Nossa. Então, e não era assim, né? Esse não era de ostentação assim, veio de pouco tempo pra cá. Vocês não tinham isso na época de vocês? Não. Ganhar coisa, não. O pessoal mandar... Não tinha nada desses unboxing, desse negócio de, sabe, com a mídia social, isso aqui mudou muita coisa. Muita coisa. E naquela... Era muito diferente. E mesmo você... Mas a gente saía, gente, era uma fotinho desse tamaninho, assim, no jornal, e a gente pagava uma pessoa, assim, né, dessas épocas, a gente pagava pessoas para comprarem jornal todo dia, ver o jornal de ponta a ponta, chamava assessor de imprensa. Não, assessor de imprensa era para botar anúncio, quando você tinha um lançamento de peça, então você contratava um assessor de imprensa
para ele entrar em contato com cada jornal, para sair uma notinha no jornal que ia estrear uma peça. Caraca. Hoje em dia não precisa de nada disso. E tinha essa outra pessoa que eu não lembro o nome do cargo, que você pagava para a pessoa ficar recortando. Recortava o cabeçalho do jornal e a notinha que saiu sobre você. E minha mãe até hoje tem pastas e pastas disso. Sua mãe guarda tudo que saiu da época do Mundo da Lua? Também? Que tem bastante coisa. Tem bastante coisa, mas aí a gente já não guardava tanto. Quem te assessorava na época? Eram seus pais? Praticamente mais a minha mãe. Meu pai não participava tanto, né, desse lado meu. Naquela época já se ganhava um dinheiro considerável? Não. Não, que nem hoje, por exemplo, Larissa Manoela é milionária, então, por exemplo. Eu não fiquei milionária. Não se ganhava. Era um salário assim, se você pensar para uma criança de 11, 12 anos, sim, era um dinheiro. Mais ou menos quanto, pode falar? Eu não sei quanto que daria hoje. Uns 5 mil reais? Não sei te dizer. Não, eu não sei mesmo. Porque a gente já mudou de moeda. Era cruzeiro? Era cruzeiro, cruzado novo, cruzado real, cruzeiro real. Não, o real foi de 94. Antes era cruzeiro e cruzado, sei lá. Teve um monte. Antes do real foi cruzeiro novo. Cruzeiro novo. Mas antes teve o cruzado. Era teve o cruzado. Cruzado que foi acho que 89, o Collor, não foi? 88, Collor foi 89? 90. Não, o Collor foi 91, 92. Então, aí foi o plano cruzado. Lembra? Jesus, que teve. Que ele roubou. Enfim. Que é o negócio das poupanças. Depois mudou. Aí depois quem mudou. Entrou mudou a moeda. Foi o Fernando Henrique mudou. Isso. O Fernando Henrique mudou em 94, Isso. Mas depois do plano cruzado, teve o Cruzeiro novo. Cruzeiro novo, que quem Cruzeiro real. Gente do céu. Era Cruzeiro real. Não era Cruzeiro novo? Misericórdia. Enfim. Eu só sei que era o CR. Como é que eu vou Ainda saber? Era o CR Cifrão. Cruzeiro real. Porque eu sou da época do CR Cifrão. Depois voltou pro CR Cifrão. Então, e agora antes do cruzado teve o Cruzeiro novo. Exato. Aí depois do cruzado veio o Cruzeiro real. Depois do Cruzeiro real veio o real. Olha que coisa louca, gente. E na mais época, ou menos a minha família. E na época então, real, assim, se você 50 centavos era dinheiro. mil e não sei quanto, então, que teve aquela conversão. Como é que eu vou pensar em todas essas conversões? Eu tinha 11, 12 anos. Mas eu acho que na época o máximo que eu sabia devia ser uns na 3, época o que eu ganhava e o que eu podia comprar. Mas assim, durante o Mundo da Lua inteiro eu comprei uma televisão de 14 polegadas, um videocassete, Ai, que legal. um aparelho de som. Tudo que uma adolescente queria. Simplesinho, era. Um aparelho de som simplesinho, uma marca desconhecida. Comprei... O que mais? Assim, bicicleta? Não. Videogame? Não. Não? Não. Eu comprei essas coisas, aí eu lembro roupa. que eu ajudava... Aí eu comprava muita roupa. Não ganhava também roupa? Não. Nada, gente. Se fosse nada. hoje, você tava... Tava feita. Vamos fazer esse reencontro, vamos fazer esse reencontro Mundo da Lua, cara, pelo amor de Deus. Agora, com essas coisas de... Eu ganhei muito presente, graças a Deus. Meu filho é muito próspero, porque eu ganhei muito presente desde que eu anunciei a gravidez. Presente pra ele. Que saiu em muitos lugares. Muitos lugares. E aí eu ganhei a saída de maternidade dele, eu ganhei livrinho. Aí você teve o gosto de saber como que era... ganhar as coisas. Ganhei bastante coisinha, assim. Graças a Deus, meu filho foi uma maravilha. Mas não tinha essas coisas antigamente, não, gente. Nem os meus pais, nem nada. Às vezes tinha um fã muito louco, sei lá. Dava coisa? Pagava falou, não, imagina, não, você não vai pagar. Sabe, se chegava num restaurante e o dono era muito fã... Não, hoje em dia aceitar. Isso é normalíssimo. É normal. E ainda é pra você fazer anúncio, né? É pra normal, tipo, selfie comendo espaguete de não sei quem. Mas não tinha nem onde. Entendeu? Você não vivia com um repórter. O assédio já era menos. Imagina, hoje em dia eu acho que eu ia realmente enlouquecer, gente. E era aquela coisa, né? Você chegava no restaurante, o dono do restaurante te reconhecia, te tratava muito bem, mas sem nenhum tipo de interesse. Não tinha o lance do interesse. Não tinha, porque não tinha ninguém aí pra tirar foto. Era aquela coisa assim... Você não andava com uma máquina fotográfica no bolso. Nossa, meu Deus, vamos... Sabe? Tinha autógrafo, né? Tinha autógrafo. De vez em nunca você tinha um que tinha uma câmera...
né, de filme. Espero que o filme revele. Sabe assim, tirava uma foto. Tinha alguns restaurantes que já eram mais clássicos de serem de artista e que aí sempre tirava foto, né, quando vinha com elenco. Até os próprios repórteres. E é aquele velho ditado, né? Ele tava no lugar certo na hora certa. Sim. Pegasse um clique assim desse, era ótimo. Era. Hoje em dia não. Hoje em dia o povo paga pros caras ir atrás, né? Sim, pra fazer da mídia. Mas vocês não ganhavam muito, mas vocês se divertiam muito. Foi maravilhoso. Vocês deviam se divertir horrores. Eu não estou reclamando, tá? De nada. Aquele episódio. Eu tô só mostrando que a realidade é 30 era anos, muito diferente. É muito tempo. É muito não, tempo. Que 30 anos. Eu acabei de fazer 18, como assim, Rebeca? Tá louca? Mas ela tá muito bem, gente, com a 20. idade que ela tem. Eu tenho muito 20, bem. eu nem lembro do Mundo da Lua, eu tenho 20. Então. A gente não era nem nascida. A gente não era nascida. Nem lembro. Na verdade, era sua irmã gêmea, né? Uma prima gêmea, porque irmã não pode ser. Não, mas eu me diverti demais. Eu amei. Aquele episódio de você e o Lucas. Que vocês comem muito e não conseguem sentar. A comida era de verdade. Eles falaram que comeram tanta comida aquele dia. Ela falou que comeu tanta comida. Mas você sabe qual foi uma das minhas coisas favoritas? Foi o sanduíche de ricota com alface que a Rosa faz na parte da realidade. Ai, que delícia, cara. Nossa, deve ser bom, hein? Arruma a receita pra nós. Quando a gente volta do sonho, né? Que na verdade o sonho era só do Lucas. O Lucas fica, né? Falando, nossa, eu preciso de verdura, eu preciso de verdura. Ou é na parte antes. Que ele fica, ai, que é esse verdinho aqui? Alface. Eu lembro da Rosa falando, alface. E quem criou o bordão? Ai, que ridículo. Eu adoro ela falando. Ai, que ridículo. Ai, que ridículo. É você que criou isso? Era tudo de texto mesmo. Na cultura, mamãe, você quer ver mamãe? Oi. Ah, ele já chega todo feliz. Oi, agora você vai desse lado, você quer entrevistar a mamãe? Vrum, vrum. Você quer o vrum, vrum? Ah, ele acha que ele acha que o microfone... um vrum, vrum. Ele acha que o microfone é o... Quer falar? Chama a vovó. Granny. Vovó. Que bonitinho, gente. Já nasceu artista, tá vendo? Não tem você como. vai ser artista. Tem Bloom no nome, Você não vai tem ser escapatória. artista. Você tem cara, tem jeito, tem tudo. Você apoiaria se ele quisesse seguir por essa carreira? Eu vou apoiar, fica gravado. Um dia, filho, você vai assistir isso. Eu te apoio em tudo e qualquer coisa que você queira fazer. Mas gente, mas ela vai falar o que ela passou e vai falar se você quer esse seu caminho. Sim, não. Você vai falar os prós e os mas contras. os tempos mudam, Rebeca. Mudam, é muito então, diferente. Assim, as crianças daquela época, que nem você vê, tanto grupos infantis como os próprios atores naquela época, eles passaram por dificuldades que hoje em dia quem entra na mídia já tá com tudo mastigado. Mas hoje Sabe, em dia assim, passam por outras dificuldades que a gente não passou. Você passou por aquela comparação por você ser filha de quem você é? Com certeza. Não. Não? Não. Aquela cobrança? Não. Ela tá não ali por causa tinha. que a Norma Bloom colocou ela. Isso eu ouvi algumas vezes. Isso eu ouvi algumas vezes que eu só fui fazer porque minha mãe era isso, porque meu pai era aquilo, porque eu conhecia não sei quem. Mas tudo bem, não deixa de ser verdade. Né? Se não fosse a minha mãe ser quem ela é, não fosse meu pai ser quem ele é, muitas portas para mim não teriam sido abertas assim tão facilmente. Mas eu não acho que eu tivesse permanecido, conseguido papéis tão grandes. Por ser filha dela. Simplesmente por ser filha dela. Se eu não tivesse algum pouquinho mas assim, talvez você não tenha corrido atrás. Se ela não tem talento, mesmo ela sendo filha... Não, mas que nem ela tem talento. Ela assim, ficou 2 anos num programa que era infantil. Naquela época, a televisão, elas investiam muito no lance infantil. A gente tem no elenco do Mundo da Lua,
A gente tem participações do filho da Cláudia Dalla Verde, que era roteirista. A gente tem o Caio Blá, que era filho de Verdade. A mãe dele era produtora. Marisa Hort. Não, a gente tem pessoas importantíssimas no elenco, mas eu tô dizendo assim, de elenco infantil. O Caio Blá foi um dos primeiros papéis dele. Eu acho que foi o primeiro. O primeiro, né? Porque a mãe dele trabalhava na cultura. Nossa, eu não sabia. Um dos outros Big Bad Boys é filho da Cláudia Dalla Verde. Big Bad Boy, gente, você lembra disso? Gente! Muito bom. É muito bem. Os Backstreet Boys dos começo dos anos 90, gente. Era o New Kids on the Block, vai. Era. Fala mal do New Kids on the Block, não, hein? Por favor, eu gosto do New Kids on the Block. Naquela época era o New Kids on the Block. Nossa. Que depois veio Backstreet Boys, aí foi vindo. Mas naquela eu comprei alguns LPs com o meu dinheiro do Mudal. A gente tava contando o que eu comprei, né? Eu comprei um LP do New Kids on the Block. Ai, não é muito bom, eu né? Comprei alguns LPs. Ai, adoro. Também tenho. Falando nisso, hoje eu ganhei um LP da Rebeca. Ela trouxe ganhei um LP raro do Trem da Alegria. Trem da Alegria. Que fofo. Adorei. E amanhã que eu, em tantas mudanças, tantas vezes que eu mudei de casa, mudei daqui, mudei de lá. Sério? Eu perdi muita coisa. Principalmente LP. Você não perdeu seus LP que você falou que tá autografado? Perdi. Mentira. Menina, imagine perder um LP autografado pelo Raul Seixas, pela Elis Regina, dói até minha alma. Ai. Doeu. E a sua mãe não tem? Não, eu sempre morei junto com ela comigo. Tá, então a gente nessa foi mudança... se mudando junto. Não largo. Ai, mas você tem lembranças que Tem. nenhuma criança tem. Não. Você lembra de tudo? Você lembra de muita coisa? Eu lembro de muita coisa. Vocês lembram de fazendo bagunça? Vocês faziam muita bagunça lá? Você e o Luciano? Tinha as meninas também? Tinha. Eu fazia muita bagunça, mas minha bagunça era mais para um lado. O Luciano, ele é 2 anos mais novo que eu. E naquela época isso fazia muita diferença. Tipo, E era muito parecido com aquilo, né? A Juliana e o Lucas. Ai, que ridículo, você é muito infantil. Porque eu já me achava adulta, né? Porque eu tinha 11, 12 anos e ele tinha 9. Além de 10. você ser irmã mais velha, né? Porque tem essa de irmão mais velho querer mandar no irmão mais novo. Então, né? tinha isso, né, na série mesmo. Na série. De ser a irmã mais velha e Sim. de ter essa diferencinha de idade. Mas essa diferencinha de idade, e principalmente entre menino e menina, faz muita diferença. Então, eu andava mais com a Rosa, com a Mira. E né? andava com as pessoas mais velhas, então. E ele era pronto realmente. Ele queria brincar de carrinho, jogar videogame, enfim. Então vocês não eram tão próximos de fazer bagunça, de brincar junto? Não, de brincar junto, não. Entendi. Não era tanto. Mas a gente bagunçava bastante, era muito gostoso. Que delícia. Aquilo foi realmente a minha família, por mais de 2 anos. E você pensou que depois de tanto tempo, depois de 91, 89... Para de fazer conta. Mais de 30 anos, 32 anos depois. as pessoas ainda iam lembrar com tanto carinho. Porque ainda tá na mídia. Eu realmente não imaginei. Mas ainda tá na mídia. Não é só, eu acho que não é só o fato de ainda estar na mídia, né? Você ouviu, você marcou a minha infância, porque foi icônico da época mesmo. Eu falei isso, meu Deus do céu. Você marcou a minha infância. Meus filhos te assistem, eu falei isso pra ela ali. Eu tenho um menino que ele faz as minhas... foi muito icônico da época, porque gente, na época pra criança o único canal coisa era o que Cultura. Tinha, era TV Cultura. Passava até os 7 monstrinhos, e não sei assim, mais o quê. de manhã você ainda tinha, no SBT você tinha alguma apresentadora infantil. A Mariane, a Mara. Depois teve a Eliane, enfim, a Eliana. Você tinha a Angélica, você tinha a Xuxa, mas era aquele períodozinho da manhã. Exatamente. Né? Depois de um jornal e antes do jornal Hoje, não era? Passava desenho e tinha alguma apresentadora infantil. A Cultura era praticamente as 24 horas. E o pessoal que estava de manhã que não podia assistir um SBT, uma Globo. Então. Aí chegava da escola. E sem falar que a TV Cultura é um programa, era só programa educativo. Exatamente. Maravilhoso. Did you see the fishes? Did you see the fishes? Era muito bom mesmo, né? Cara, e me fala uma coisa. Como é que é o Antônio Fagundes, hein? Ele como era trabalhar com o Antônio Fagundes, com... Ele é um doce.
trouxe todos. Com a Lara Cardoso. A Laura Cardoso é Cara, foram... John Francesco Guarnieri. Nossa, só monstro. Colegas maravilhosos. Colegas de dar dica, de se disponibilizar, bater texto. A gente escuta muito os atores falando sobre esse acolhimento, principalmente do Antônio Fagundes. E outra, o fato dele pegar o texto e decorar muito rápido. Eu aprendi muito com ele, muito. E o meu tempo ficava muito escasso. Eu ia para a escola de manhã cedinho, 12h15, ou era meio-dia e 15, o carro da cultura já estava na porta da escola para me pegar. Eu ia direto para a cultura, lá eu almoçava, tomava banho, ia para maquiagem, trocava figurino e já ia pro estúdio. E que horas você faz lição de casa, mocinha? No intervalo das gravações. Texto? Então, assim, o texto eu aprendi com ele. Vovó, você quer ligar pra vovó? A vovó aqui, ó. Manda beijo pra vovó, manda. Ai, meu Deus. Ai, delícia! Essa vovó! Oh, meu Deus! Que aí a gente chegava no estúdio e sempre tinha um primeiro ensaio. E a gente ensaiava com o script, o texto, o roteiro na mão, lendo enquanto tava, né, passando o texto. E aí ensaiava uma vez e depois era pra valer. E eu, graças a Deus... Nunca errou? Não, errava. Sempre acontecia de errar. Errar é normal, gente. Errar é humano, é normal. Tá tudo bem. Ainda mais quando se é jovem, adolescente. Sim, criança, né? Criança, né? É criança. Certeza. Mas eu conseguia pegar muito rápido. Nesse tempo de estar só... Aprendeu a abrir a porta. Agora já era. Agora ele vai entrar e sair, a hora que ele bem entender. Aí fecha. E você não sente falta de atuar, não? Eu acho que não, porque essa coisa de ser artista, de atuar, a gente não perde. Nem um teatro. Pode não estar atuando para um público. Um público, né? Uma cena. Mas a gente sempre tem algum público. A gente sempre tá atuando para alguém, sabe? No dia a dia mesmo. Isso é uma coisa que a gente continua levando pra vida. Se você pudesse escolher hoje, televisão ou teatro? Acho que nenhum dos dois. Não, eu sei. Mas assim, no caso da identificação. Cinema. Pronto. É uma arte também. O cinema, mas não é muito cansativo? Não Cansa mais novela e teatro do que cinema. O teatro, ele é bem cansativo pela repetição. Sim. Repetição. Você faz todo dia o mesmo episódio. Às vezes duas vezes ao dia, de quinta a domingo. E infelizmente o retorno é muito pequeno, né, aqui no Brasil. A televisão é uma carga horária, uma carga de trabalho muito forte, muito grande. Cinema, você se dedica muito àquele um período, né? Mas aí depois também você fica um tempão mais de boa. E o cinema tem me atraído bastante ultimamente. Que legal. Tenho trabalhado por trás das câmeras. Nunca larguei. O que você está fazendo hoje? Eu sei que você é formada. Enfermagem. Medicina, você fez medicina, enfermagem. Depois fez gastronomia. Obstetrícia. Gastronomia. Eu fiz gastronomia e basicamente isso. Você fez eu já trabalhei com outras coisas, né? E hoje o que você faz? Ela é mãe. Ela é mãe do Alex. Um trabalho. Não Porque dá um trabalho legal. No presente momento, eu tô por conta do meu filhote. Existe 24 horas, 7 dias por semana. Mas eu consigo fazer algumas coisinhas. Eu tenho trabalhado em bastidores de cinema, curta-metragem, longa-metragem, principalmente com roteiro, a parte de produção. Ai, que delícia. De projetos. Existe a possibilidade da gente ver Mariana e Mamãe Norminha?
Isso nunca aconteceu, trabalho? né? Não, Pois é, por isso. Aconteceu? Assim, a gente já trabalhou juntas, mas em diferentes cenários. No mesmo programa, mas... Ah, não, no mesmo núcleo. Não, os personagens não se encontravam, verdade. Que pena. Mamãe... E existe essa possibilidade, Mari? Eu não sei. Quem sabe? Quem sabe? Mais um reencontro, mais Sei lá, uma hashtag um aí cinema, pra um gente. teatro. Não, podia colocar ela no reboot de Mundo da Lua. Não é? É. Não, mas antes disso a gente queria ela aqui, né? Não, eu acho que eu sou a favor de colocar ela no reboot. Nós duas aqui eu acho uma mais Mari fácil. e uma Norminha aqui com a gente. Nossa, ia ser um babado. Eu acho só. que eu tenho uma síncope. Nossa, vai ser chiquérrimo. Eu ia ter uma Isso, síncope. isso eu acho mais factível, mais próximo da realidade. Vamos trabalhar sobre Vamos isso. trabalhar sobre Dona Norma. Queremos a senhora aqui. E olha, vai ser O o seu único neto já dia. tá fazendo o maior sucesso. Exatamente. Ele tá querendo, falar, ele tá falante. Então, eu quero muito que a senhora venha aqui também. Vamos lá, vamos fazer um planejamento para que isso aconteça. Porque a senhora é muito diva. Viu? Filho, não ao vivo. Tem que voltar pra TV. Não diante das câmeras, tá? Só acho. Tá com aquela Muito carinha de tipo fofa, assim, cara. se mexe pra você ver se eu não puxo seu cabelo. E ele com a cara de... Saco, Eu vou bagunçar esse gel do seu cabelo, tipo. O que você falaria para uma geração que acompanha vocês até hoje, porque ainda passa o Mundo da Lua, que Passa de pai pra filho. fala que vocês fizeram parte da infância, que não esquecem de vocês, que eu tenho certeza que você deve receber muito direct, muita gente te procura. O que eu quero falar O que você é o falaria? que normalmente eu respondo em todas as mensagens e todos os directs que eu recebo, quando eu consigo responder. Porque tem um mocinho que não me deixa mexer muito com o celular, sabe? Meu amor da minha vida, o Alec. E a gente tá tentando criar ele com o mínimo possível de telas. Então, Tá certíssima. Quanto menos eu ficar com isso na mão, menos eu estimulo ele também Tá certíssima. a ficar nesse mundo tão Exatamente. fechado. Que por um lado abre, por outro fecha muito. Eu acho que ele vai ter Os tempo horizontes. pra usar a tecnologia. Mais Ele pra muito frente, né? Exatamente. E ele manda o pai dele, você viu, né? Down! Já é artista, já. Bora. Já tem personalidade. Com certeza. Então, o que eu tenho pra falar pra todos vocês, com enorme carinho mesmo, gente, de coração, muito obrigada. Muito obrigada por todo o carinho que vocês demonstram, por todo o reconhecimento, esse reconhecimento contínuo e sempre com tanto carinho, de verdade. Eu me surpreendo ainda até hoje quando as pessoas me mandam essas mensagens fofas e falam que eu marquei a infância e que eu tenho um orgulho absurdo de ter feito parte, principalmente desse projeto. Eu tenho muito orgulho de ter sido artista no Brasil nos anos 80. Assim, Num período muitos que era desafios. bem complicado ser artista. Sim, muitos desafios. Não Ainda que mais hoje tenha criança, ficado né? mais fácil e não que lá atrás tenha sido mais fácil. Enfim, cada época com os seus desafios. Mas foram muitos desafios. Até hoje tem muito desafio para a cultura no Brasil. E eu tenho uma gratidão enorme por todo esse reconhecimento. E eu adoro todos vocês. Um beijo. A gente é que agradece você ter feito parte da nossa Mas, assim, infância. Sem palavras. Voltando lá no começo da conversa, é o público que faz o artista. Então, mas o seu trabalho, ele fez sim, com tá, que, mas com o que Ele artista- continua, ele vai ser eterno, né? É um tipo de trabalho eterno. sabe? Por isso que eu sou muito grata. Mas sem um público para assistir, o artista não é nada. Nem um músico, nem um ator, nem uma atriz. Não é nada se não tiver um público. Com certeza. Então, do mesmo jeito que você agradece a gente agradece você, porque, assim, é gerações, que nem eu expliquei, que nem eu falei Porque pra você. tem gente que Os meus renega filhos os passados, tem gente que não gosta de falar de Tem passado. gente que renega. Entendeu? Mas é uma expliquei coisa tão linda. O porquê que eu
eu quis me afastar, o que eu me assustei, o medo que eu tive. Sim, eu sou que é normal. Eu sou uma mulher de carne e osso, igual todas, né, vocês. E assim, naquela época eu ainda era uma criança, como muitos por aí. E eu tive esse medo, mas eu não posso negar. Não posso negar o carinho que eu recebo, eu não posso negar a importância que esse projeto teve na minha vida e na vida de tanta gente. Exatamente. Então o que eu mais tenho é gratidão e carinho, gente. Ai, gente. Ai, Ana. E pra terminar, gente, eu não posso deixar de pedir pra ela falar a icônica frase. Ridícula, Rebeca. Ai, eu adoro. Ridícula, Mirella. Ai, que ridícula. Eu adoro quando ela fala que ridícula. Ai, que ridícula. Como que você Tem que ter a falava? viradinha de olho. Como que você fala? Ai, que Ai, ridículo. que ridículo. Esse olhinho é o melhor. Não é? Ai, eu vou falar que ridículo. Ai, que Lucas, meu filho é ridículo. Lucas. Não, mas o ridícula dela é muito bom. Ai, não que é? ridículo. Olha isso. Adoro! Ai, Mariana, obrigada, Mari. maravilhosa! Gente, obrigada a vocês. Ai, que obrigada prazer, cara. todos os fãs, todo mundo que segue, todo mundo que Nossa. gosta, quem não gosta também. Viva Mundo da Hashtag Lua. Mariana e Reboot. Norminha e reboot Mundo da Lua. Reencontro. Vamos fazer isso acontecer. Vamos levantar a tag no Twitter. Pelo amor de Deus. Bora lá, gente. Vocês Vocês têm que força. curtiam o Vocês Mundo têm da força. Lua. Tem. Vai, por favor, vai. Vai lá, Vamos lá. hashtag reencontro no Mundo da Lua. Reboot Mundo da Lua. Por favor, gente, ajuda. O Friends fez. O Friends fez. Harry Potter fez. Eles são os Friends dos anos 90. São. Pois é. São tipo, é uma família, uai. É uma família. Sim. Maravilhosos. Teve até do Maluco no Pedaço também? Também era uma É, o família, Maluco né, no do Will Pedaço. Smith. Por que não Mundo da Lua? A gente precisa ter Tem isso que aqui. fazer. Eu sou... Tem. Pessoal, Twitter, vamos se mexer. Vamos lá, hashtag. Luciana Amaral, dona, como ela chama? Mira Har, Antônio Fagundes, maravilhoso. Meu papis lindo. Quem mais? Dona Laura Cardoso, pelo amor de Dona Deus. Laura. Dona Lila. Ai, Dona Laura, meu Deus do céu. vai ser uma Eu emoção, sou cara. apaixonada Ela é por uma Dona Laura pessoa- Cardoso. Aliás, esse elenco Apaixonada. inteiro só tinha pessoas... E a Rosa, que eu Maravilhosa. sei que tá meio sumida, mas a gente acha você, Rosa, pra participar Ela tá desse alguns reboot. oceanos de distância, mas a gente Achou acha. ela? E seu Lucas, né? Seu Lucas. Seu Luciano Amaral. Por favor, né? Por favor, Ah. eu sei que você gosta de relembrar, que você Tem sempre força faz umas. aí, vamos lá. Você sempre faz umas coisinhas aí no seu Instagram, falando. Flávio de Souza. Flávio de fez Souza, que fez recentemente maravilhoso. Que era o tio Dudu e também o roteirista, né? O criador. Junto com a Cláudia Della Verde. Ele fez recentemente um longa-metragem, um documentário, junto com algumas entrevistas que ele conseguiu coletar Cara. Ai, do que delícia. elenco do Mundo da Lua. Então tem força aí pra... Não, Flávio Olha. de Souza, eu te venero. Cara, você só fez Castelo Rá-Tim-Bum e Mundo da Lua. Só. Muito obrigada. Você transformou a nossa vida. Você é o Se a cara. nossa infância foi feliz, é graças a você. Obrigada. Então, Rebeca, vamos fazer o seguinte: se rolar mesmo, as portas aqui do podcast tá mais do que Meu abertas Deus. pra Sim. divulgação, Não, hein? Meu Deus do céu, tem um piripaque. Tudo bem, se ela tiver um piripaque, eu tô aqui. De Dona Laura Cardoso, Luciano Amaral, ela, Dona Norma Blum. Eu já morro antes da Laura. Eu já morro na Laura. Ai, gente. Se uma vier mais fofa, depois, eu vou ter que maravilhosa. ressuscitar e ressuscitando. Nossa, eu não vou ter psicológico, mas eu tenho que ter um psicológico nesse dia. Se Tem que. preparar. A gente faz terapia Chá de antes. alface com maracujá. Chá de alface com preparada. maracujá. Aí a gente dorme no meio da entrevista e dá... Que maravilha. Gente, muito obrigada por vocês acompanharem. Espero que vocês tenham gostado. Este ícone aqui, Juliana Silva e Silva, é um ícone. Por favor, um ícone dos anos 90. Um ícone. Atemporal, pelo amor de Deus, gente. Mundo E a da pessoa, Lua, Mariana Blum, maravilhosa, é a pessoa um mais doce de maravilhosa que a gente já pessoa. conheceu. Ah, E o filhinho dela, então, Não, meu Deus. Meu filho. Alec é chiquérrimo, é bilíngue. Inglês, tem o alemão, você esqueceu do alemão? Maravilhoso. A criança fala Bilíngue, alemão. Já fala três línguas com 1 ano e meio. Eu não sei falar nenhuma direito.
Nós falha no português. Nós fala tudo errado em português, porque nós mora no interior. Nossa. Eu moro na Zona Leste, então tá tudo certo. Eu moro no interior. Mas vamos encerrar logo, senão a gente... Obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, Rebeca. Mari. Se inscrevam no Obrigada, canal. Obrigada. Chega Muito todo mundo obrigada. Foi um Essas prazer. meninas fazem Nossa, um trabalho foi um prazer te conhecer maravilhoso. pessoalmente. Ai, que Que prazer, sonho, gente. cara. Ai, gente, eu fico emocionada. Eu voltei. Os ídolos de infância perto da gente. É emocionante. Ai, dá vontade, eu vou rever todos Ai, os Mundo da meu Lua. Quando chegar em casa, a gente vai rever os Mundo Eu da Lua. vou ver. Vocês têm os Lua. DVDs? Não. Não. Lançou DVD? Não tem, mas se você quiser fornecer uns recebidos, nós eu acho aceitamos. que A outra semana recebi. Ela falou que não ganha recebido. Você quer que ela dê recebido? Ah, sei lá, na vai que ela tem época umas 3, 4 coleções aí. Meu Deus, da exposição. Acho que eles venderam naquela época, como souvenirs. Então. Ah, eu não fui nessa. Mas eu tenho. Mas será que não tem De sobrando, época não? que eu pedi pra gravar pra mim. Eu acho que Qualidade eu acho que péssima. tem gente que pega, grava do Rá-Tim-Bum, que é Então, mas quem é será que não HD tem- mas e será que faz não tem DVD. será que não tem um sobrando pra nós, não? Porque dá muito trabalho gravar, fia. Dá trabalho. Ai, Mamãe. Né? quem Olha só, tiver, a gente- gente, manda pra gente. Manda pra gente. Mas no YouTube tem todos, Tem todos. em HD. Eu assisto no YouTube. Tem todos em HD. Se alguém quiser fazer em CD pra mim, eu agradeço. Também quero. Porque eu tenho netos. Mariana também. Então É. vai ter que dar pra todo mundo. Exatamente. E a gente traz uma entrevista com a Norma Bloom. Isso. Norma Bloom, te esperamos. Se você é diva, maravilhosa. Beijo, galera. gente. Obrigada. Beijo, gente. Se inscreva no canal, continue acompanhando. Obrigada, viu? Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente!